Boa noite, pessoal da JVN que nos assiste de casa. Boa noite, Igreja Vida Nova, paz de Jesus. Voltamos com as nossas gravações das mensagens, dos cultos, e eu trago nessa noite a reflexão em cima do texto que se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 21 e versículo 22. E eu convido você aí na sua casa, você se tem acesso, pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém. Amém. Gostaria de levar os amigos, os irmãos a uma reflexão, uma breve reflexão nessa noite. Vamos imaginar um exemplo comigo, tá? Aparece um cidadão que nunca conheceu a civilização, né? Nunca conheceu outros seres humanos. Ele vivia isolado numa ilha e ele aporta aqui em Cachoeirinha e vem nos perguntar do que trata esse livro que nós temos aqui na mão, a sua Bíblia Sagrada. O que trata desse livro? Do que fala esse livro? Né? E aí ele pergunta, por que vocês estudam ele? Por que ao lerem ele, as suas sagradas letras, às vezes cai uma lágrima do seu olho? Né? Por que vocês têm ele como manual de regra e vida? Por que vocês buscam resposta nele? E sabe que as respostas são várias. Do que trata esse livro? Qual é a história desse livro todo? Né? Apesar de ter várias histórias, qual é a história desse livro? Você vai responder, não, é a história da salvação da humanidade. É uma resposta. E não estou dizendo se está certo ou errado, está certo. Não, isso aqui é a história da redenção. Não, isso aqui é a história do amor de Deus pelos seres humanos. Todas as respostas estão certas. Mas se me ocorresse esse fato, eu responderia da seguinte forma. Esse sagrado livro, ele trata da história de dois homens. Trata da história de Adão e trata a história de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que o primeiro Adão no Éden, no jardim do Éden, e o segundo Adão no jardim do Getsêmani. Primeiro Adão falha, comete o pecado, quebra a sua comunhão com Deus, e o segundo Adão não falha, não comete pecado, mantém sempre o seu relacionamento com Deus. E sabe, a reflexão nessa noite, a breve reflexão, é sobre esses dois homens, Adão e Jesus Cristo. Vamos ler e vamos... Bom, se você é cristão, se você nos acompanha, você sabe a história de Adão, né? No jardim do Éden. Você sabe o que ele fez, o que ele não fez. E se você é cristão também, você sabe a história de Cristo, Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus de Nazaré. Então a gente vai linkar algumas coisas de Adão, vai linkar algumas coisas de Jesus, Cristo. E Adão, você começa a ler lá a partir de Gênesis, na Gênese humana, Gênesis 1, 26, que fala que é o primeiro ser humano. Primeiro ser humano. A Bíblia fala que ele é o primogênito, né? E é o primeiro DNA formado por Deus.
E na sequência que a Bíblia vai relatando sobre Adão, fala que Deus criou os animais e colocou Adão para dar nome aos animais. Imagina a inteligência e a sabedoria colocada nesse Adão. E ele sai dando nome aos animais. Bom, esse aqui é o cavalo, essa é a égua, esse aqui é o elefante, essa aqui é a elefanta, eu não sei se existe esse nome dessa forma. Esse aqui é o passarinho, essa aqui é a passarinha. E ele sai dando nome aos animais. No Jardim do Éden, isso, com Deus. Deus estava junto com ele, tinha uma comunhão perfeita. Só que mesmo assim, com Deus, ele olha para o boi, para a vaca, para o cavalo, para a égua, e ele se sente só, né? Se sentir só com Deus, né? Ele se sente só e Deus olha para ele, daí você vai ver o relato em Gênesis 2,15, que não é bom que ele esteja só, que não é bom que Adão esteja só. Então, Deus o coloca para dormir, Gênesis 2:21, coloca Adão para dormir e mete a mão na costela dele, fere a sua costela, tira um pedaço da sua costela e faz quem? Uma companheira para Adão, Eva. Eva é criada e da costela de Adão sai a sua esposa. Da costela de Adão sai a sua companheira idônea, a Bíblia vai tratar. E sabe, vamos ler o que fala Gênesis 2:21. Acompanhe em casa comigo. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher e sua mulher viviam nus e não tinham vergonha. Sabe que isso aconteceu no Éden. Agora nós vamos avançar todo um testamento. Vamos para o começo do Novo Testamento, que apresenta o Cristo, o nosso Redentor. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Jesus Cristo é o primeiro de muitos irmãos, primogênito, assim em semelhança ao Adão. O primeiro Adão, primogênito. O segundo Adão, Jesus Cristo, primogênito de muitos irmãos. Você pode ver a referência em Colossenses 1,15. Adão saiu dando nome aos animais e Jesus Cristo, da mesma forma, saiu dando nome. Ele parou, ele viu, não, o que vocês chamam de ladrão na cruz, eu chamo de herdeiro do reino. O que vocês chamam de prostituta, eu chamo de filha.
o que vocês pedem para afastar as crianças, eu digo ao contrário. Deixem elas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E o segundo Adão sai dando nome às criaturas. Não mais ladrão, e sim herdeiro. Não mais prostituta, e sim filhas. O Cristo dando a dignidade à sua criação. E na semelhança do primeiro Adão, Jesus se sente só. Uma heresia que o irmão está falando no púlpito da igreja. Não. A Bíblia relata em Mateus 28, 46, o brado da cruz. Deus meu, por que tu me abandonaste? Jesus Cristo, em semelhança ao primeiro Adão, se sente só na cruz. No que ele dá um brado, entrega seu espírito, Deus o coloca para dormir. Da mesma forma que Deus colocou Adão para dormir, Deus coloca Jesus para dormir e ele grita antes do sono, Mateus 27, 50, está consumado. E então, Jesus, morto na cruz, chega um soldado romano e fere a sua costela. Da mesma forma que Adão foi ferido na sua costela, Jesus Cristo tem a sua costela ferida e ali nasce a igreja. Eu não sei se vocês entenderam a relação. Adão, sono profundo, Deus mete a mão na costela dele e sai a Eva. Jesus Cristo, ferido na cruz, morto, sono profundo, o soldado mete a lança na sua costela e a partir de então começa a igreja, que é esse milagre que vivemos. A segunda Eva. E a Bíblia fala que Jesus Cristo se entregou em amor pela igreja e convida os maridos. Maridos, entreguem-se em amor às suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Na morte de Cristo, na sua costela ferida, que é importantíssimo. E eu estou falando aqui para a JVN, né? Resolva-se com a noiva. Vamos lá. Resolva-se com a noiva. Com a esposa do Cordeiro, com a esposa de Cristo, com a noiva de Cristo. Sabe, não acredito em desigrejados. A Bíblia não existe esse termo na Bíblia, mas no nosso meio cultural evangélico existe sim os desigrejados. Não tem como cultuar a Deus fora de um templo, de uma igreja. A igreja não é o templo, óbvio, a igreja são pessoas. Somos a noiva espalhada pelo mundo todo. Porque isso me causa santo temor. Apocalipse trata da fúria do Cordeiro. O Cordeiro que é noivo da igreja. Apocalipse 22 fala da ansiedade da noiva e do espírito, que eles clamam para o noivo, vem, vem, vem. Tem um versículo em Eclesiastes, desculpa meus irmãos, nem Lamentações nem Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, que a noiva olha para o noivo como olhos de pomba. E eu não sei se você já viu olhos de pomba. Eu tenho recordação, eu tenho uma memória afetiva que meus pais iam fazer algumas compras no mercado público de Porto Alegre e na volta tem muitas pombas. Eu era pequeno e eu chegava perto das pombas e elas não se espantavam. Quando eu ia pegar elas, eu até conseguia pegar uma ou outra, mas a maioria fugia. E eu falava, meu Deus, como elas são boca abertas. Depois de um tempo eu fui entender, um comentarista bíblico, que a pomba ela tem os olhos muito focados para muito perto,
sabe? É um foco muito profundo, muito sólido em uma coisa só. E a noiva, no Cântico dos Cânticos, fala: dá-me olhos como olhos de pomba para o noivo. Sabe, a noiva, a gente, que é essa maravilha de igreja, olhos fascinados no noivo, desesperados pelo noivo. Sabe? Como eu e você temos tratado a noiva do Cordeiro. Como eu e você temos tratado a segunda Eva. Eu espero do fundo do coração, e essa é a minha oração, que essas palavras, essa simples e rápida reflexão, ache terra fértil no seu coração e que produza frutos para a eternidade. Em nome de Jesus, amém.